tudo bom? Então, finalmente, começando outro vídeo aqui no canal. E hoje eu compartilhei com vocês um pouco de um dia comigo nas minhas férias, ou melhor, uma manhã e uma tarde. E aí eu comecei de manhã fazendo meu café da manhã, esse sanduíche que eu tô fazendo na airfryer, que fica uma delícia. Se vocês quiserem, eu posso trazer a receita lá no Instagram. E também aproveitei pra assistir essa série maravilhosa. Bom, e aí com o buchinho cheio, chegou a hora de começar os trabalhos, né? Então eu comecei abrindo o meu Spotify, colocando a musiquinha. Tava muito afim de ouvir Olivia Rodrigo, então fui nessa vibe. E aí comecei a montar o meu Vision Board de 2023. Eu nunca tinha feito, é a primeira vez que tô fazendo, mas eu achei incrível, é maravilhoso, é super divertido. E aí eu montei, peguei algumas imagens de coisas que pra mim significam algo, enfim. E aí abri no Canva um template pra poder fazer essa colagem, juntar todas as imagens. E eu achei que ficou a coisa mais fofa, juro. Enfim, né? Então, a ideia do Vision Board é basicamente você fazer um quadro dos sonhos. Pra quem não conhece, você coloca várias coisas que você queira na sua vida, que lhe inspirem. E aí você junta tudo numa imagem e faz esse tipo de colagem aí que nem eu fiz. Achei que ficou super legal. Sério, eu amei. Já quero fazer de novo. Maravilhoso. E aí, eu fui pro meu planner pra poder organizar o meu dia, ver o que eu precisava fazer, organizar toda a semana, né? Era uma segunda-feira, então precisei dar uma organizada geral, ver o que faltou da última semana, pra poder já colocar nessa. Enfim, muita coisa. E aí, falando do planner, eu preciso conversar com vocês sobre o caderno de erros. Muita gente pediu pra eu explicar o que era o caderno de erros no último vídeo. Se não viu ainda, tá aqui no card, o vídeo de comprando meu material escolar pra 2023. E lá no Instagram, muita gente pediu pra eu explicar também. Então, o que eu fiz? Eu gravei alguns stories e tá nos meus destaques do Instagram. Então, é só ir lá, que eu vou deixar tudo bem explicadinho e mostrar bem como eu uso mesmo o método do caderno de erros, né? Pra mim funciona muito e espero que seja útil pra vocês também. O final da minha manhã foi isso, então foi basicamente terminar de arrumar meu planner, planejar tudo que eu tinha pra semana, algumas datas importantes e basicamente foi isso. E chegou a hora do almoço, comi esse almoço, né, o famoso básico que funciona, maravilhoso. E aí depois terminei de almoçar, fui pro planner marcar o que eu tinha feito pela manhã, né, que eu tinha esquecido de marcar. E aí fui pros meus estudos. Tem dia que eu prefiro estudar pela tarde, tem dia que eu prefiro estudar pela manhã. Nesse dia eu estudei pela tarde, enfim, depende muito do meu humor, de como eu tô. Tem dias que de manhã eu sinto que não rola. Tem dias que eu sei também que de manhã eu vou render muito, então eu já estudo logo de manhã e se ainda tiver com ânimo, né, vou estudar tarde também. E é isso, depende muito do dia. E como eu comentei com vocês lá no Instagram, quem me segue por lá viu, e também acompanhou, né, que em dezembro eu fiquei um pouco mais sumida das redes sociais. Porque eu realmente precisei de um tempo pra descansar. Em dezembro eu tive apresentação do TCC, tive finalização de estágios, muita coisa. E assim, quem me acompanhou em 2022 no Instagram viu que, gente, 2022 eu não parava. Era tipo assim, foram muitos estágios, pagando as últimas matérias, fazendo TCC, projeto de TCC, tudo isso, né, que envolve o TCC. No final, né, deu tudo certo, passou, mas foi bem cansativo, então eu realmente precisei tirar esse tempo pra mim, pra poder descansar. E aí, assim, final de dezembro eu estava louca pra voltar a estudar, porque não consigo ficar tanto tempo assim parada, eu fiquei acho que um mês mais ou menos. E aí eu tava muito ansiosa já pra voltar a estudar, mas eu realmente percebi que eu precisava tirar esse tempo. Então eu esperei janeiro começar e aí no dia 2 de janeiro eu já voltei a estudar, já voltei pra minha rotina. E assim, como é algo que eu passei um tempo parada, eu não tô tentando voltar com a mesma rotina que eu tinha antes, de estudar várias horas por dia, enfim, conseguir fazer muitas coisas num dia. Eu tô realmente tentando ir tipo um passo de cada vez e vendo até o máximo que eu consigo fazer no dia, pra poder ir voltando pra rotina aos poucos. Isso, né, de janeiro pra mim tá sendo basicamente um mês de readaptação, então voltando à rotina aos poucos, de treino, de estudo, de alimentação, enfim, é isso. Enquanto eu conversava um monte, vocês devem ter percebido que eu tava fazendo uma anotação. Eu já estudei fibras, basicamente todos os assuntos que eu estudo é meio que uma revisão, né? Só que a minha anotação anterior, de muitas matérias, somente as que eu, mais do começo, de quando eu comecei a estudar, eu acho elas um pouco confusas, um pouco com muita informação, então eu meio que fiz o resumo do resumo, e aí dá pra ver uma do lado da outra. Enfim, achei que a nova ficou bem mais fácil de estudar. E, enfim, aí é questão de adaptação, né? Tem gente que vai preferir de um jeito, tem gente que vai preferir de outro. Mas é basicamente isso. E aí eu coloquei o resumo novo no fichário e o anterior eu botei na pasta. Porque, enfim, eu gosto sempre de guardar. Porque ele, querendo ou não, ele tem mais informações, tá mais detalhado as coisas do que no novo, né? Eu tentei no novo fazer o resumo do resumo do resumo pra poder ficar bem mais sintetizado o assunto. Eu termino de estudar algum tema, né? Eu sempre abro esse template no Notion que eu aprendi a fazer há um tempo atrás,
com um tutorial no YouTube. Eu posso procurar o link e explicar como é que eu faço, né? Também toda a questão na minha revisão passada e pra que serve, enfim. Mas eu basicamente, sempre que termino de estudar, sempre vou lá e marco e vejo quais são as revisões que eu preciso fazer naquele dia. E aí, nesse dia, eu tinha algumas revisões, então eu usei pra poder fazê-las, né? O meu fichário, com as minhas anotações, que tem tudo mais resumidinho. E também o livro da Cupari, pessoal da nutrição, pode ser que conheça. Enfim, eu me adaptei super bem a esse livro, fica a recomendação. E também, depois eu sempre gosto de, pra ajudar na questão também da revisão, colocar esse marcador de página com a cor, também me ajuda muito. Pra finalizar, eu fui abrir de novo o planner pra poder marcar tudo mais que eu tinha feito. Então, marquei tudo. E basicamente é isso, meu dia. Daqui a pouco vocês vão ver o meu lanche. E foi isso. Eu depois fui descansar, lanchar, assisti um pouco de Casamento às Cegas, que eu comecei a assistir e achei super legal. E depois descansei mais um pouco, assisti algumas coisas e de noite fui pra academia. E basicamente foi esse o meu dia. Se vocês tiverem interesse em ver vlogs maiores, enfim, com outras coisas, deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito interessada em saber o que é que vocês querem ver por aqui. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E esse foi o meu lanche. Eu sei que a cara não ficou das mais bonitas, mas estava uma delícia. Espero você lá no meu Instagram, tá? O link tá aqui na descrição. Beijo, beijo, tchau!